Olá, estamos aqui no estúdio Pode Voar com mais um episódio hoje, falando sobre alçadas de voo, falando sobre realizações de sonhos e conquistas pessoais. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Sandra Gonçalves. A Sandra, ela trabalha com terapias alternativas, com reflexoterapia e também na área do Reiki. Ela é reikiana. Então, nós vamos trazer hoje um assunto na linha pessoal, na linha espiritual, né, Sandra? E eu vou iniciar pedindo para te falar um pouquinho sobre a Sandra Gonçalves. Quem é a Sandra Gonçalves? Olá, tudo bem? Eu me chamo Sandra Gonçalves e eu trabalhei durante 20 anos na área do comércio, aonde sou muito grata, onde sempre tive muitos aprendizados. Mas eu sempre tive um anseio por cuidar do outro, né? Por ter esse olhar. E foi aonde eu comecei a fazer alguns cursos de Reiki, mais tarde o de reflexoterapia também, que ele é uma massagem no pé e na mão, para aliviar dores físicas, dores emocionais. E comecei nessa área, assim, e fui me apaixonando, assim. Depois eu vim para a área da constelação também, que a constelação ela foi fundada em 1998 por um alemão, um padre alemão, também que vem tudo nessa área do cuidado com o outro, né? Que a constelação, ela tem fins terapêuticos também, né? Que hoje está muito em alta. Eu já frequentava como representante há uns 15 anos. Só que o anseio era tanto que eu, né, fui buscar mais profundamente, mais para ser uma facilitadora, então, de constelação. E cada vez, que nem eu digo, tem início, mas não tem fim. Estamos aí. Ai, Sandra, eu vejo teu olhinho brilhando quando tu fala, né? Porque como é bom quando a gente tem um coração bom. E tu sabe que isso tem nas escrituras, né? Que a boca da gente fala as palavras que a gente tem, né? Então, também nessa linha, a gente oferece aquilo que a gente tem. E como é bom a gente poder ter esse olhar para dentro e gostar do que faz e não ficar com aquilo somente para si, para te poder ajudar, colaborar com outras pessoas que às vezes tu te identifica, tu sabe, tu já passou por algum tipo de processo para chegar até onde tu estás, né? Provavelmente houve lutas internas, né? Para te saber como é, por exemplo, assim, vamos falar de uma coisa de cada vez, tá? Por exemplo, assim, a reflexoterapia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a reflexoterapia. Quando tu me falaste sobre isso, eu não entendia muito bem. E aí eu até fui convidada e fui fazer um trabalho contigo, né? E tu fez essa aplicação do teu método comigo, assim. E eu achei muito bacana, porque as pessoas no dia a dia é uma correria total. Mães que trabalham fora, que têm seus filhos, que têm marido, que têm seu trabalho. E muitas vezes não tem tempo de ter esse olhar para dentro de si e valorizar esse potencial que você tem e que trabalha com a pessoa, deixando ela mais leve, mais tranquila. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que tu descobriu esse trabalho e como é que tu realiza esse trabalho? Sim, Zete, foi uma amiga minha, que ela já é massagista há muitos anos, e ela disse: Sandra, por que tu não vai fazer o curso de reflexoterapia? Aí, a gente conversando, assim, né, surgiu essa ideia, e ela já me passou o contato. Eu fiz na Ambra, em Novo Hamburgo, onde eles têm uma escola maravilhosa, né?
Aí nisso a gente já fez o curso de cromoterapia, de como fazer um escaldapés com as ervas fresquinhas. Aí o que é o início da reflexoterapia? Isso. A gente vai começar com escaldapés bem gostoso, com ervas frescas, porque a pessoa já vai ter aquele relaxamento, ela já vai se sentir aquele momento para ela, né? Aquele olhar para ela, né? E já vai ter mais fluidez. A gente começa então com esse escaldapés. Depois, logo em seguida, a gente vai levar a cliente para a maca, onde a gente vai fazer uma massagem no pé e na mão. Ela é uma massagem feita no pé e na mão. O que é o intuito? É um relaxamento, mas também ela alivia dores de cabeça, dores emocionais. Ela trata N dores, porque a gente vai fazer a massagem nos pontos específicos, né? A cliente chega lá, eu tô com dor na minha perna tal. A gente vai lá pesquisar, vai olhar, né, na planilha qual é o ponto, né? Então, tem muitos benefícios. É uma técnica milenar, né, de muitos anos. Então, só tem a acrescentar. E aquele momento é 1 hora de massagem. Então, quem fez é uma experiência única, assim. Isso é verdade. Eu tive oportunidade, né? É muito bom. Né? Quem passa por essa experiência, a gente vai usar óleos essenciais também, terapêuticos, né? Se a gente vê que a cliente é um pouco mais agitada, a gente vai usar um lavanda, vai usar um alecrim. Se é uma gravidinha, a gente vai usar algo mais calmante, né? Então, tem todo um cuidado, todo um processo, né? Todo esse olhar, assim, pro cliente. Tu sabe, Sandra, que eu já tive oportunidade, assim, de não pesquisando, isso eu não pesquisei ainda, que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pesquisar, mas isso eu ainda não pesquisei. Mas eu sei que os pés, ele tem muito a ver com todo o mecanismo do corpo, né? Sim. Tu fala um pouquinho mais sobre esses pontos, assim, como é que funciona? É que cada pontinho do nosso pé se reflete em cada órgão do nosso corpo, né? E a gente tem muitos chakras debaixo dos pés. Então, nossos pés é o que nos sustenta o nosso corpo todo, né? Até eu estava lendo outro dia sobre os japoneses, que eles não entram para dentro de casa, né? Antes de tirar o calçado e passar ali pelas pedras, né? Para descarregar. Porque os nossos pés, ele nos sustenta o dia todo. Então, ele tem uma sobrecarga. E, às vezes, a gente não tem esse cuidado que eles merecem, né? Então, o escaldapés, automaticamente, tu já vai relaxar. Tu pode estar naquele nervosismo, ou tu teve um dia de estresse, ou teu pé tá gelado, né? Também que aqui para nós, como a nossa região é muito fria, às vezes tu tá com teu pé um pouco mais frio, né? Tu faz aquele escaldapés, é aquela sensação de aconchego, de bem-estar, né? Acompanhado de um chazinho também, vai muito bem, né? Então é um momento que a pessoa tem de voltar pro seu eu, né? De relaxar, de buscar. Porque, na verdade, o que é a doença? Eu sempre comento, assim, dentro da oportunidade que eu tenho, das doenças do século, né? Uhum. Que são 3. Quer dizer, as três que são doenças e não são doenças, né? Sim. Que é a ansiedade, o estresse e a depressão. Então, a depressão trata-se daquela pessoa que ela foca no passado, com dores emocionais do passado, e que ela tem dificuldade para se desvencilhar, né? Ela não consegue sozinha. A ansiedade, ela é à frente. Ela tá sempre, ela nem resolveu, ela simplesmente teve um pensamento e ela já vivencia aquele pensamento e ela vai em busca da realização sem antes mesmo começar a planejar para realizar. E às vezes lá na frente ela vai se dar por conta que ela perdeu um tempo
realizando tal situação que, na verdade, ela nem queria, foi só um momento de pensamento, de sonho, de questionamento a si próprio, né? E o estresse é o momento, que aí eu acho que entra mais nessa linha do teu trabalho também. O que que é o estresse do momento? Tu já vem com uma vida turbulenta, né? O dia tem 24 horas. Tu fica umas 16 horas, de 14 a 16 horas, envolvida com tudo, quase tudo ao mesmo tempo. Família, escola, estudo, trabalho. E a família não é só você, é teu filho, é teu marido, é tua mãe, é tua cunhada, é tua irmã, né? E muitas vezes, uma pessoa como a tua linha que tu procura buscar, tu fica absorvendo aquelas situações e tenta resolver. E aí, depois que a gente chega no momento que a gente não resolve nada, né? Que a pessoa é que tem que querer resolver as coisas dela, as situações dela, aí entra o teu trabalho. Bom, eu quero cuidar de mim. Eu vou entrar num processo de fazer uma reflexoterapia. Aí, nesse momento, eu vou me desligar, eu vou buscar e a Sandra vai aplicar o trabalho dela, né? Você acabou de dizer que você faz um escaldapés e aí você provavelmente fez todo um trabalho nos pontos dos pés, né? Para que a pessoa possa relaxar. E agora, terminando o teu trabalho, tá? Você terminou, você fez o escaldapés, você fez a massagem. E como é que é a tua cliente quando ela chega e como é que é a tua cliente quando ela sai? Quando ela chega, normalmente tu nota que ela tá mais tensa, né? Aí quando a gente vai fazer aquele escaldapés, com todo aquele aroma, com aquelas pétalas de rosas, né? Brilha o olho, né? Brilha, né? Brilha. Aí a gente vai começar a conversar, eu já vou sentir mais ou menos como é que ela está, né? Já vou usar cores também, Também. né? Para ver qual é o óleo que eu vou usar. Eu vou sentir mais ou menos o que ela tá precisando, o que ela foi buscar, né? E depois da massagem, depois da maca, tu vê que ela diz assim: eu relaxei, eu tava precisando desse momento, sabe? Quando ela não dorme na maca, né? Porque já aconteceu de, né, da cliente deitar e ficar, né, porque a gente foi pôr uma música relaxante, tem todo um clima pra pessoa se sentir única mesmo, né? E quando eu vejo a cliente realmente tá dormindo, relaxou tanto mesmo que tá, né? Ou tá mais aliviada quando vai com uma dor, né? Uma dor específica, né? Que a gente daí vai trabalhar mais aquele ponto que ela, né, tem a queixa, né? Verdade. Mas é gratificante, assim, eu acabo relaxando junto, porque eu também sou um pouco ansiosa, mas tu sentir, tu ver o resultado, tu ver como a pessoa tá se sentindo, né? Tu olhar e ver, assim, como eu tô conseguindo oferecer pro outro esse bem-estar, esse momento de... E para nós, Doação, de né? doação, né? Porque é um momento que a gente precisa vestir a camisa, né? Precisa ter uma entrega, que nem eu digo, né? Quando eu tô lá fazendo a minha massagem, que eu boto meu guarda-pozinho branco, assim, é uma entrega. Sabe, Sandra, falando em entrega, então, como eu tive a oportunidade de participar, eu fiquei pensando, assim, no momento do relaxamento, né? Porque toda mulher, ela gosta de atenção, ela gosta de flores, ela gosta de perfume, massagem, então nem se fala, né? Então aí nesse momento ela ganha tudo. Ela ganha tudo daí. É nesse momento que há a entrega. Qual é a mulher que não gosta de receber flores? E é um momento que a gente precisa ter mais esse olhar para nós, às vezes, porque na correria do dia a dia, que nem tu comentou antes, Eti, a gente fica muito no automático e não tira esse momento. Às vezes não se torna nem tão caro, mas aquele momento assim, não, esse momento é meu, sem o marido, sem o filho, enfim, esse momento eu vou desligar, né?
E é um momento que tu tem para olhar para si e refletir. Às vezes tu tá com um baita de um problema para resolver. Eu vou lá fazer uma massagem, tu já volta com outras ideias, tu já volta com outra perspectiva, na verdade, das coisas, né? Que bom, Sandra. Então, eu acho né, de reflexoterapia, eu acho que a gente conseguiu passar boas informações. Eu te perguntei, porque quando tu me falou sobre isso, eu não tinha noção, assim, sabe? Eu tinha uma ideia, né, de como funcionava, mas na prática é que a gente vê que é um trabalho diferente, não é especificamente uma massagem, é todo um trabalho que faz a gente relaxar e que faz a gente olhar um pouquinho pro seu eu, né? Pro seu interior, né? Sim. E a mulher precisa muito, e o homem também, né? Não só. E teu público é só feminino? O meu público mais é feminino, mas ela não é uma massagem específica só para mulheres. Ela, né? Claro, tem homens também, porque às vezes tem, eu tô com uma dor na coluna, eu tô com uma dor no ciático, né? As mulheres normalmente vão mais pelo momento de relaxamento, né? Que quer aquele momento para elas. Os homens eu já vejo que quando estão com uma dor, né? Uma dor física, assim, um pouco mais profunda, né? Aí eu vejo que eles procuram. Mas elas, normalmente, é com esse intuito de aquele olhar, aquele momento, tipo assim, aquele momento delas, né? Muito bem. Então, eu te conheci, Sandra, num momento assim muito gostoso assim, né, da vida, porque com o tempo a gente vai adquirindo experiência e essa experiência ela vem junto com alguns processos na vida da gente. E quando a gente tem uma missão, quando a gente tem algo voltado para alguma situação que nos dá prazer, né? É difícil, assim, a pessoa que tem essa missão de se doar, né? E que não busca a realizar algo que venha ao encontro dessa realização da missão. Na verdade, eu quero dizer o contrário. Eu quero dizer que quando a gente tem uma missão, a gente, apesar da experiência e a idade vai nos proporcionando isso. Quando eu falo em idade, não é idade de aniversário. É o tempo que tu se dedicou na tua vida, né? Porque nós temos hoje pessoas que têm mais de 60 anos e se comportam como uma criança. Nós temos jovens com 18, 20 anos que são pessoas adultas, né? Que têm comportamentos adultos. Então, quando eu falo em experiências e vida, é o processo de aprendizagem que a pessoa tem. Então, eu te conheci, tu bem madura, bem certa, bem convicta do que tu gosta de fazer. Tu chegou a comentar comigo e é por esse motivo também que tu foi convidada para o podcast, né? Porque como aqui é uma linha de motivar pessoas, não é só alçadas de voo, né? É motivação de pessoas. O brilho do teu olhar me encantou quando tu disse: eu quero ajudar pessoas, então eu tenho facilidade de estudar, eu vou pesquisar e eu vou poder contribuir e auxiliar as pessoas com o meu aprendizado, com a minha habilidade, e isso eu achei fantástico. Aí eu fui conhecer um pouquinho de ti. Então, gratidão por esse trabalho que você faz sobre a reflexoterapia. Mas eu também sei que a Sandra tem outras habilidades aí, né, Sandra? Tem sim, a gente tem. Então, nessa linha aí, parece que tu foi também pro lado da constelação familiar, né? Sim, eu fui para esse lado porque eu precisei dessa terapia de constelação há uns 10 anos, mais ou menos. E 10, 15 anos, não uma data certa, assim, exata, né? E eu precisei dessa terapia e foi muito emocionante, porque para quem nunca participou de uma sessão de constelação, mesmo o representante, ela é muito emocionante, mexe muito com a gente. Então foi onde eu procurei uma consteladora
E me apaixonei pela técnica, né? Me emocionei muito, chorei muito, porque normalmente mexe muito com as nossas emoções. Mas que nem eu digo, eu tinha um anseio de me curar, um anseio de melhorar, de evoluir. E comecei a frequentar várias sessões de constelações, e o tempo passou. E em 2023, então, eu decidi de fazer um curso que teve duração de 1 ano e meio, para ser facilitadora das constelações. Então, a constelação, ela é uma terapia que ela ajuda a solucionar conflitos familiares, relações com dinheiro. Ela ajuda a solucionar questões de padrões da ancestralidade. Ela tem N benefícios, vamos se dizer assim. Ela tem início, mas não tem fim. E hoje é uma técnica que está muito em alta. E a constelação, ela não é uma religião. Tem muitas pessoas que, né, às vezes confundem, né? Não. A constelação, ela é uma técnica. Ela é uma técnica que foi criada por um padre alemão, Bert Helling, em 1998. E hoje ela só cresce. Hoje a constelação já é utilizada no fórum. Alguns fóruns já têm a constelação quando tem aquele atrito, aquelas separações de casais que não estão conseguindo entrar em acordo, já entra a constelação. Eu já tenho colegas minhas que já estão oferecendo esse trabalho em alguns fóruns, assim, tipo Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Essas cidades maiores, que a constelação já entra nesse quesito também, né? Na questão também da saúde, a constelação é bem importante. Então, dá pra gente constelar tudo, né? A gente não constela criança, a gente só constela adulto, até porque às vezes vai vir temas muito pesado, né? Mas estamos aí, estamos bem disponível, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais da técnica. Eu sou suspeita a dizer, porque eu me apaixonei por essa técnica, né? E cada vez mais eu vou buscar mais, eu vou, né? E é isso, pessoal. Quem quiser, é só chamar. Sandra, eu também tenho uma linha bastante voltada para constelação familiar. Como é que a gente descobre, né? Vou falar um pouquinho para contribuir contigo. Como é que a gente descobre que a gente tem, quem sabe, um dom, né? Porque tu estás num grupo de amigos e aí, de repente, alguma amizade te puxa pro privado, né? Tu sai do grupo. Sim. E vai pro privado e alguém diz assim: Zete, eu preciso de um ombro. Ah, legal e tal. Eu quero conversar contigo, porque eu sei que tu tem umas ideias boas. E eu quero te pedir uma opinião. E às vezes aquela opinião não é uma opinião. Ela tá contando a vida dela. E ela quer resolver alguma coisa. E ela quer que tu dê uma opinião em relação ao que tu faria se fosse você na minha situação. E aí a Zete, ela gosta muito de estudar e ela é muito voltada para a linha espiritual. Então eu leio bastante. Eu fui me informar sobre questões além da espiritualidade, porque não é só tu sentar em um momento, num local e fazer tua oração, é muito mais que isso. E aí eu levo pro lado da constelação também, porque é muito mais que constelar, né? Então, eu com tudo isso, eu comecei também a estudar a constelação e achei que para a nossa sociedade hoje, digamos, para nossa vida agitada hoje, a constelação é uma das ferramentas que mais contribui para que a pessoa resolva os seus problemas, para que a pessoa tire de ti, de dentro de si, aquele bloqueio, aquela dor, aquele sentimento, aquela mágoa, que essas dores emocionais que chamam, né? Elas trancam a vida da gente de tal forma que tu não consegue evoluir,
tu não consegue conquistar os teus sonhos, né? Tu se trava, tu tem bloqueios. E tu acaba focando nos bloqueios e não focando na resolução dos problemas. Aí eu entendi que a constelação familiar, ela contribui e muito para os desbloqueios da vida das pessoas. Eu lembro muito bem, primeira vez que eu conversei com uma colega minha, ela também era consteladora, mas eu conversando com ela e ela me fez uma pergunta. Diz ela assim, tá, mas qual é o porquê que tu tem qual é o sentimento que tu tem em relação aos teus pais? Aí eu disse assim, eu nem tenho sentimento, porque eu tive que enfrentar muitos desafios e eu não estava preparada e eu não tive o apoio necessário. E quando eu precisei, na época, do apoio deles, e eles não estavam preparados para me ajudar, e aquilo me bloqueou, e eu achei que era falta de amor, eu achei que era falta de carinho. Eu digo, mas eles nem me ouvem, eles nem querem saber de mim, eles nem querem saber do meu potencial, eles não querem que eu realize meus sonhos. E aí eu comecei a entender, através da constelação, como é que o pai, como é que a mãe vão te ensinar se eles não aprenderam? Aí, se tu analisar os pais, os teus pais, eles também não aprenderam. Então, o que eles estão ensinando? Eles estão repetindo situações que eles conhecem. E graças ao bom Deus, né? Que a gente é uma geração que a gente se preocupa muito com isso e consegue buscar e reverter muitas coisas, mas trabalhando dentro de nós. E esse trabalhar dentro de nós é muito difícil, porque muitas vezes nós temos que largar de sentimentos que a gente não quer largar. Muitas vezes a gente tem que amar pessoas que a gente não quer amar. Muitas vezes a gente tem que perdoar pessoas que a gente ainda sente alguma mágoa, alguma situação sofrida, mas a constelação nos ajuda a isso. Então eu gostaria que, eu já fiz todo um cenário aqui, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre cura dentro da constelação. Sim, Zete, tu falou quase tudo ali sobre dos pais, porque é bem interessante, né? Para a constelação, para as constelações familiares, a gente aprende muito a importância de nós honrar os nossos pais. Independentemente se o nosso pai foi um bêbado, se o nosso pai foi um drogado, ele nos deu a vida. Então, ele nos deu algo mais importante que a gente tem, que é a nossa vida, né? E a busca, nós temos que buscar os nossos pais, independentemente de conflitos, é nós, filhos, que somos pequenos, que nossos pais sempre vão ser maiores do que nós, nós buscarmos sempre. E essa questão que tu falou ali antes de tu achar que teus pais não te amavam tanto, né, quanto tu precisava, nós temos nossos pais certo que nós precisava. E tu pode ter certeza que os teus pais te deram muito mais do que eles receberam dos avós, né? Verdade. Então, e que nós, mães, pais, né, estamos dando também muito mais do que nós recebemos, né? Muito, muito mais. E isso é uma cura. Quando a gente entende, independentemente se a gente tem o nosso pai que já partiu ou não, a gente ter eles no coração, né? Aquele no quentinho do coração. E vai uma dica aí para os filhos que às vezes pensa assim, por uma besteira, fica com ressentimento com os pais, eu não vou, ele que tem que me procurar. Não, nós somos o carro e o nosso pai é o posto. O posto não pode ir até o carro tem que ir até o posto. Então fica a dica aí. É bem importante sobre a cura. Sim, Zete, eu tive várias curas nesses últimos anos, assim, de N coisas. Eu não posso abrir muito, porque a constelação é algo muito sério, né?
Então a gente tem coisas que a gente pode abrir, tem coisas porque abre um campo quando a gente vê, né? Quando a gente menos espera, quando a gente começa a conversar, é algo que a gente tem que falar com muito respeito, com muita seriedade. Mas eu tive uma que eu posso compartilhar com vocês, foi que eu comprava sempre 2 peças iguais. E eu não sabia por que eu comprava 2 blusas. Se eu comprasse a branca, eu tinha que comprar a preta. Eu nunca conseguia sair só com a preta ou só com a branca. E isso, claro, girava custo, às vezes não era o momento, enfim, e aquilo me incomodava muito. E na constelação, eu fui saber que eu era Gêmeos evanescente, né? Foi feitas as correções, as curas, e eu não consegui mais repetir roupa, comprar 2 da mesma cor. Então, essa foi uma grande cura, assim, que eu olho para mim e olho para o meu roupeiro hoje e vejo que eu sempre comprava 2. Por quê? Eu comprava para mim e para minha irmã. Para mim e para minha irmã, né? Que não vingou, que não nasceu, que nasceu eu e não nasceu ela, né? Então, isso é muito interessante, gente. É muito bacana, acrescenta muito. E assim, só quem passa por essa experiência com a constelação não dá para ser explicada, mas sim experienciada, sentida. Sabe, Sandra, eu ainda vou falar um pouquinho sobre os meus pais, né? Porque é tão bacana eu falar isso. Eu tô me sentindo à vontade para falar, porque quando eu consegui me libertar, foi tão bom assim. Eu entrei em outro estágio da minha vida. Porque então, até há muito tempo, eu pensava. Eu guardava, assim, uma dorzinha, sabe? Mas o pai... Porque eu sou mais... Das meninas, eu sou a mais velha, de mais idade. Eu nasci primeiro, né? E as outras vieram depois. Claro que o último que nasce é o felizardo, né? Porque daí os outros todos já passaram, né? Aí pega as coisas melhores lá no mais novo. E então eu guardava um pouco, assim, de mágoa, sabe? Meu pai acabou falecendo, eu fiz tudo por ele antes, mas eu pensei que fiz tudo. Eu não fiz tudo. Lá no fundo eu não perdoei ele. Eu amei ele, eu cuidei dele, mas ele partiu com meu coração ainda dolorido, né? E a minha mãe é viva ainda. E eu guardava sempre também uma dorzinha. Ai, a mãe sempre preferiu os outros. Porque eu acho que isso aí me tornou uma pessoa carente. E quando eu vi que a carência estava me dominando, aí eu fui buscar a constelação. Foi através da constelação, eu não fui buscar, mas caí dentro, né? E foi através da constelação que eu enxerguei que eu não precisava de ninguém. Que, como tu disseste ali, a minha mãe e meu pai, eles fizeram de tudo dentro do possível, do que eles sabiam, né? E daí, quando eu comecei a voltar para dentro de mim e dizer assim: Zete, mas tu é uma pessoa incrível, tu não pisa em cima de ninguém, tu vence os teus obstáculos sozinha. Buscando o auxílio da espiritualidade, que é onde a gente encontra força. Na própria Bíblia, né, tá escrito que quando alguém te bate a face do lado esquerdo, a gente oferece a direita. E aí, quando tu fala isso, as pessoas começam a rir. Mas não é o tapa, é a situação. A pessoa te magoou, tu não pode fazer nada porque a mágoa tá dentro dela, não tá em ti. Então, se eu resolvi doar amor, eu vou continuar doando amor. Essa é a minha face do lado direito. Eu vou continuar doando amor. Então, eu brinco com as minhas colegas que estão mais próximas de mim. E eu digo assim para elas... Eu digo, nossa, gurias. Elas perguntam no final da tarde: e daí, Zete, como é que foi teu dia? Eu digo assim, olha, eu matei um leão de manhã. De tarde eu matei um urso. Mas antes de deitar, ainda tinha 2 predadores que eu consegui eliminar. E sorrindo, né? E sorrindo e mentalizando harmonia para poder ter uma noite tranquila para no outro dia começar tudo de novo. E isso aí, quando a gente consegue buscar isso em você, quando você consegue atingir esse estágio de evolução,
de não se preocupar com o outro, não colocar a felicidade nas costas do outro, né? Então a gente consegue aprender a perdoar, a gente consegue aprender a viver, a gente consegue aprender a ser feliz. Por exemplo, o que é feliz? O que é felicidade hoje? São momentos. O momento que eu fiz uma massagem, eu sou uma pessoa feliz. O momento que eu escutei um louvor e que eu resolvi fazer uma oração para a espiritualidade é um momento feliz. O momento que eu me dedico no meu trabalho, que eu faço algo criativo que eu gosto, eu estou feliz. E nesse meio tempo, aí vem os predadores, né? Para roubar a tua felicidade. Mas aí quando tu tá com uma energia tão boa, tu não permite que isso aconteça, né? E a constelação nos ajuda muito, muito. Porque voltando à questão dos meus pais que eu falei, fiz toda essa fala para chegar nos meus pais. Eu hoje, eu faço pela minha mãe tudo que eu posso. Eu dou carinho para ela. Eu não recebi carinho dela. Eu não recebi, mas já perdoei. E hoje eu dou todo o meu apoio, o meu carinho. E eu fui fazer, ela tem 83 anos, e eu fui visitar ela, e ela ficou tão feliz quando me enxergou. E aí eu fiz um cafezinho para ela, eu dei o remedinho para ela, eu sentei, conversei com ela, peguei na mão dela. Aí quando eu saí, eu disse, mãe, eu tenho que ir, mas dei um beijo nela, que a senhora fique bem. Daí quando eu ia saindo na porta, assim, ela disse assim, minha filha, obrigada pela tua visita, minha filha, que Deus te abençoe grandemente na tua vida. Então, eu me arrepio de falar, isso aí não é um pedido de perdão? Isso aquece o nosso coração, Zete. E às vezes, talvez ela não te deu o carinho da forma que tu esperava, mas de repente te esperar com um café, te dizer essas palavras, né? Porque às vezes basta um olhar delas, né? Pra gente se sentir amada. Eu também venho de uma família que são, assim, pessoas muito frias, assim, vamos se dizer, minha mãe, o meu pai já é falecido, mas também eu tenho uma história, acho que um pouco meio parecida, assim, com a tua, que o meu pai faleceu em 2012 e eu não tinha dito pra ele que eu amava ele. E porque a gente se criou, assim, tendo muito respeito, a ser uma pessoa de muito caráter, assim, mas eles sempre foram muito rígidos, né? E agradeço muito eles por isso, porque pela mulher que eu me tornei hoje, o ser humano que eu sou hoje, eu devo tudo aos meus pais. Então eu nunca tinha dito pra ele que eu amava ele. E meu pai faleceu assim muito rápido, foi tudo muito rápido, né? E eu sonhava muito que eu amava ele, e eu sonhava e aquilo me incomodava muito, assim. Me deixava no outro dia angustiada. Até que um dia eu sonhei com ele que eu dizia, pai, como eu te amo. E ele deitava a cabeça na minha perna e ele dizia, minha filha, eu tava só precisando disso pra ir embora. Então foi onde era perto de um dia de mães, assim, de Dia das Mães, e eu pensei assim comigo, não espero mais nada, vou comprar um presente pra minha mãe e vou lá dizer o quanto eu amo ela. E foi muito emocionante, assim, porque eu peguei ela de surpresa, acho que faltava uma semana pro Dia das Mães, e eu fui entregar esse presente pra ela. E quando eu cheguei e entreguei esse presente, eu disse o quanto eu amava, o quanto ela era importante pra mim. Ela chorava de soluçar, porque ela também não esperava. Eu tive que ser forte e encarar aquele medo, aquela, né, algo assim, pra mim era algo assim, monstro, né? Em dizer quanto eu amava, o quanto ela é importante pra mim. E pra ela, assim, foi muito legal, porque talvez nunca ninguém tinha dito isso pra ela. Talvez meu pai tivesse dito isso pra ela, mas dos meus irmãos também não sei se alguém, né, talvez amem, mas não demonstraram esse amor por ela, assim, né, não demonstram, assim. E eu disse pra ela o quanto eu amava e ela chorava de soluçar, ela tremia, assim. E eu disse, eu te agradeço muito por a mulher que você é, pra mulher guerreira, forte, né? Então, eu sempre digo isso para as pessoas, não espere nada por um momento especial. O momento especial é agora, né? Não espere um momento especial para dizer, eu vou esperar para o aniversário, porque eu não tive essa oportunidade, vamos dizer, com meu pai, de dizer para ele em vida, né?
Verdade. Mas então não espere por um momento ideal. Que eu digo, o momento especial a gente tem que fazer acontecer agora. Quero dizer alguma coisa? Falo. Vai acrescentar? Vai ser algo de bom? Falo. Não espero o momento ideal, porque às vezes o momento ideal pode ser tarde demais. E quanto eu vou pegar um gancho no que tu falou e dizer assim, o quanto é importante a gente dizer que ama, né? Sabe que eu não ganhei tanto amor, mas eu digo a todo momento para meus filhos que eu acho que até sou chata, né? Filho, não esquece que eu te amo. Filha, mãe te ama, minha linda, minha princesa, minha boneca. Mas isso tudo é um crescimento que a gente tem, não, né? Não é espontâneo, não é? Então eu quero deixar aqui para os ouvintes também, que estão nos ouvindo, tendo a oportunidade de assistir essa fala, essa conversa no podcast, que olhem mais para sua família, não só para os filhos, mas o marido para suas esposas, as esposas para os seus maridos, para os seus filhos. O quanto é importante o toque, o abraço, um beijo, uma palavra, porque o celular hoje ele está tomando conta. Hoje é comum tu estar com a família na sala, todos reunidos, cada um no seu celular. E muitas vezes interagindo pelo celular, quando a pessoa está do lado, quando está na frente. Então, como é importante a gente dizer hoje o quanto gosta, o quanto admira, o quanto tu torce pela conquista daquela pessoa, o quanto tu espera que ela se dê bem na vida, porque eu sempre brinco com as minhas colegas que eu digo assim, a cada dia que amanhece é um a menos que a gente tem para viver. E o dia só tem 24 horas. E às vezes eu pergunto para elas, e o que tu fez de bom no teu dia hoje, né? Quantos abraços tu deu hoje? Quantos beijos tu deu hoje no teu filho? Quanto tu falou com o teu filho hoje? Tu falou com o teu marido hoje? Porque a rotina, o que é a rotina? A rotina é aquilo, cheguei do trabalho, vou tomar meu banho e vou descansar. Eu tô cheia de coisa para fazer em casa, trabalhei o dia fora. Aí eu não tenho tempo de sentar e olhar uma televisão, sentar do lado do marido. E aquilo ali vai distanciando, vai criando uma rotina. Então é bom o casal conversar, o casal dizer o que pensa, o que gosta, né? O que pretende. Hoje eu tô cansado. Deixa tudo isso aí, vamos descansar juntinho, nós dois trabalhamos. Meu filho, tu já fez teu tema? Eu não fiz ainda, mas quando é que tu tem que entregar? Mãe, só lá pro final da semana. Então hoje vem deitar aqui com a mãe, com o pai, vamos descansar. Sabe, começar a criar hábitos dentro do lar, hábitos dentro do trabalho, para que a nossa vida possa modificar. Porque tem tudo a ver com energia também. No momento que tu passa uma energia boa para as pessoas te reconhecem. Então, no meu trabalho, quando eu chego no trabalho, eu dou minhas risadonas, né? Aí as pessoas riem e dizem assim, Zete, a gente já sabia que tu tava chegando. Só pela tua risada, né? Mas como é bom a gente sorrir, a gente fazer os outros sorrirem também. E eu sei que tu é assim, Sandra. E por isso que a gente se identificou. Porque tu faz de tudo pra ver o outro sorrir. E às vezes tu nem tá sorrindo por dentro. Mas isso é bom, isso nos traz felicidade, isso nos descansa, nos dá paz. Sim, Zete, eu sou sorriso solto. Sabe que tem pessoas às vezes que me olham pela primeira vez e dizem assim, eu olhei pra ti, parece que tu tem uma cara de braba, mas quando começa a conversar e ver, nossa, é totalmente diferente, né? Que às vezes eu tô distraída, eu tô, né, pensando longe, como eu digo, né? Mas, sim, eu tento fazer de tudo pra, né, ver as pessoas. E tu me contou essa história. Tu me contou essa história que tu é assim hoje porque tu quase perdeu o emprego, né? Sim, Zete. Sim, conta isso aí pra nós. Vou contar. Perdeu o emprego porque não falava com as pessoas. Em 2002, foi o meu primeiro trabalho. Eu fui empacotadora de supermercado. E
sempre cheguei certinho no meu horário, sempre fui bem Caxias, assim, com horário, com não faltar. E um dia meu gerente chegou e disse assim: Sandra, tu é uma guria que tu trabalha super bem, tu não chega atrasada, tu faz teu trabalho tudo direitinho, mas tu é uma guria super bonita, mas só que eu não vejo que tu não cumprimenta ninguém. As pessoas estão reclamando que passa por aqui, era balconista, e tu não cumprimenta, né? E eles estão sentindo falta dessa troca, né? Dessa conversa, desse algo a mais, né? Então, ele chegou e disse pra mim: ou tu começa a cumprimentar mais os clientes, ou a gente vai ter que te demitir por esse motivo, né? E eu sou muito assim, entre matar e morrer, eu sempre vou matar, né? No bom sentido, né? Então, ele disse assim pra mim, eu lembro e carrego isso com muita, assim, somou pra mim, pelo um lado positivo. Eu poderia ter levado pro outro lado, ficado chateada, não, mas eu levei pro lado positivo. Então, ele disse, começa a cumprimentar todo mundo, dá oi, tu vai levar um não, tu vai levar um sim, outras pessoas já vão puxar conversa contigo, tu vai ver que vai fluir. E realmente, a partir daquele dia, eu disse, vou me soltar. E comecei a cumprimentar todo mundo, e hoje eu fiz amizade com pessoas, assim, que faz 20 anos, que eu vejo lá na rua, elas, eu lembro de ti, tu trabalhou em tal lugar, eu lembro, assim, foi muito bom. E serviu, assim, um aprendizado tão grande que hoje, aonde eu passo, as gurias me dizem, às vezes, minhas amigas, Sandra, tu parece uma política, tu começa dando oi, da porta, tu vai, tu volta, tu vai. Eu disse, sim, é que 20 anos de comércio. Então, não tem como ser diferente, né? E voltando à constelação familiar, olha que interessante, né? Tu teve que passar por um momento na tua vida que alguém fez tu acordar, virar a chave de uma coisa que estava dentro de ti, que estava adormecida. Veja como é importante. Eu brinco muito, Zete, que é aquela coisa, tu aproveitar o gancho, né? Veio o gancho, tu não deixa passar, né? Eu poderia ter ficado, ele me falou isso, agora eu vou ficar reclamando, vou ficar chateada. Não, eu aproveitei aquele gancho, né? E realmente foi uma virada de chave, porque hoje as pessoas, todos os lugares que eu vejo as pessoas me, eu te conheço de tal lugar, já te conheço de algum lugar, né? Porque eu faço amizade para onde eu passo, né? E converso mesmo com todo mundo. Tem essa facilidade, né? Graças a Deus destravei, né? E para constelação também tem muito isso, mas nesse momento ele foi a âncora, né, que jogou, e eu pensei, não vou deixar passar, né? É bem isso, Zete. É que tem coisas na vida da gente que estão lá dentro e que a gente não percebe. Por exemplo, eu nunca quis ser professora na vida. Quando eu fiz meu ensino fundamental, a minha mãe disse, então vamos fazer um magistério, né? Eu disse, nunca. Fui fazer um técnico em contabilidade e numa escola particular. Preferi pagar a mensalidade, fui trabalhar para pagar a mensalidade tendo o ensino gratuito de magistério, porque eu não queria dar aula. Depois que eu me formei era segundo grau na época, né? Sim. Que eu fiz o técnico de contabilidade, aí eu fui convidada pela diretora da escola para dar aula. Então, foi uma proposta que não deu para recusar. E eu acabei dentro de uma sala de aula e olha como eu me identifiquei. E acabei ficando 25 anos, né, dentro de uma sala de aula. E hoje eu estou aqui, né, nesse estúdio. E teve tudo a ver com o início do Pode Voar, exatamente por isso. Porque eu acostumei tanto a passar informações, a buscar informações, a transformar a vida de pessoas, que no momento que eu resolvi sair da sala de aula, eu digo, não, mas eu vou continuar, eu vou trazer pessoas para a gente poder conversar e motivar outras pessoas que vão estar nos assistindo, né? Então eu acho que isso aí é um legado, eu acho que é uma missão, acho que é um momento de encontro, de felicidade, enfim, de se encontrar, né, dentro de algo que te faça feliz e que te traga paz. É que às vezes, outro dia eu estava lendo até sobre isso,
Que às vezes a gente quer algo, né? A gente quer muito alguma coisa, mas a gente acha que precisa daquilo ali. Mas Deus vai dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. E isso é importante. Porque a gente quer o eu. Eu gosto, eu quero, eu faço. E às vezes me representa, assim, claro, eu estou falando no sentido figurado, né? Sim. Me representa que Deus olha pra gente e diz assim: tá, eu vou deixar ela se quebrar. Vou deixar ela cair. Quando ela cair, eu vou lá e dou uma mãozinha pra ela e levanto, porque não é aquilo ali que eu quero e não é isso ali que vai ser bom pra ela. Eu quero muito mais. E aí, depois que tu descobre que aquilo que tu queria era tão pouco e que Deus te proporcionou muito mais, nossa, daí quando tu descobre esse caminho, tu não quer mais voltar. Tu quer... É que Deus tem sempre planos maiores pra nós, né? Às vezes que a gente falou, a gente tá pensando no eu, né? Mas normalmente algumas coisas que não dão certo é porque ele tem um plano maior. E a gente só tem que confiar, né? Não... E às vezes as nossas perdas, elas doem, né? Mas muitas vezes nos livram de tantas coisas que iriam ocorrer e que Deus não permitiu que a gente passasse por aquele, por injustiças, por traições, por situações ruins, negativas, né? Deus conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração e sabe que a gente merece muito mais, né, Sandra? É isso aí, Zete. Sandra, nós estamos chegando para o momento, para o final da nossa conversa, e eu quero saber da Sandra. Como é que a gente faz para falar com a Sandra? Para conversar com ela, para trocar uma ideia com ela? Tu tem redes sociais, provavelmente? Tenho, sim. A minha rede social é Sandra Gonçalves, né? Qualquer coisa pode me chamar no privado. Sobre meus atendimentos de reflexologia, do reiki, da constelação. Vamos estar movimentando um pouco mais a minha rede social ainda, porque ela está um pouquinho devagar ainda, mas vamos estar movimentando mais, né? Porque eu já tenho pessoas que me seguem ali todos os dias, assim, porque eu sempre posto uma mensagem de agradecimento, uma mensagem positiva, porque às vezes as pessoas já esperam por isso, né, Zete? Então, eu pretendo movimentar mais essa área também da rede social, porque hoje tudo é rede social, né? Tu tá em casa, tu teve um tempinho, tu vai ali olhar, né? Então, as pessoas já vão se identificando, né? E então, é só chamar, que a gente marca, e estamos disponível. E falando, pegando o teu gancho de novo. Sim. Eu aproveito para deixar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né? Que valorize o seu tempo, que aproveite para escutar o nosso podcast, aproveite para assistir, porque tudo que se fala aqui são para motivar as pessoas. Muitas pessoas passam por certas situações que têm vergonha de falar, não tem muita habilidade para conversar, mas para ver que tem pessoas que também passam por momentos parecidos com o seu e muitas vezes os assuntos aqui, eles ajudam a motivar, ajudam a realizar os seus sonhos, a buscar o teu potencial, buscar o teu potencial e não ter medo de ser feliz, porque o voo é livre. Aqui no Pode Voar, o voo é livre. Sandra, que mensagem tu gostaria de dizer para deixar para nós aqui, para finalizar nossa conversa, para o nosso público? A persistência. Eu percebo, assim, nessa jornada que a gente precisa ter a persistência. Cada um dia é único, né? E a Deus à frente de tudo, né? Claro, é a persistência. Sandra, muito obrigada pela tua parceria, muito obrigada pela tua visita aqui no estúdio. E sempre que tu puderes, seja bem-vinda. Obrigada por trazer as tuas experiências, que com certeza ajudou
a muitas pessoas entenderem algo dentro de si e buscar aquilo que tanto almejam em suas vidas. Obrigada, Sandra. E mais uma vez estamos aqui à disposição. Se vocês quiserem também deixar algum recado aqui para nós, olha, eu gostaria de que vocês falassem sobre um assunto, deixa aqui escrito aqui para nós o assunto que tu tem interesse, enfim, que a gente busca profissionais da área também para poder colaborar aí com esse público maravilhoso. Um abraço a todos. Obrigada, Sandra. Obrigada, Zete. Gratidão a você, a sua equipe também maravilhosa, né? Obrigada. E com certeza esse é o primeiro de muitos. Obrigada.